A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café hoje apresenta o primeiro episódio do Santo Tomás Responde. Então, o primeiro episódio é Santo Tomás de Aquino. O sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo foi realmente o maior que já existiu sobre a face da Terra? Então, Santo Tomás vai nos ajudar aí com essas respostas aí. Mas antes da gente começar, a gente vai seguir mais ou menos o esquema da Suma Teológica. A gente vai colocar os argumentos contrários e tentar rebater esses argumentos, né? Quem não está acostumado com o estilo da Suma Teológica, pode ser que se espante no começo aqui, né? Em eu colocar argumentos contrários, né? À tese defendida, mas é assim que Santo Tomás fazia, né? Então vamos colocar duas objeções aqui, né? Primeira objeção, né? Parece que o sofrimento de Jesus não foi o maior sobre a face dessa terra, né? Porque Jesus não padeceu todos os tipos de sofrimento. Então, por exemplo, os ossos de Jesus não foram quebrados, né? Foi uma profecia. Né? Tanto é que quando foram quebrar as pernas de Jesus, né? Jesus já estava morto lá na crucificação. Então ele não sofreu fratura. Então, portanto, não poderia ser aquele que mais sofreu sobre a face dessa terra, né? Porque não sofreu todos os tipos de sofrimento. Por exemplo, Jesus não sofreu com a perda de uma mãe, né? Porque ele morreu antes de Nossa Senhora. Não sofreu com a perda de um irmão, né? Porque Maria foi sempre virgem, né? Antes, durante e depois do parto. Mas isso é um assunto para ser comprovado em outro vídeo, né? Polêmica contra os protestantes. Não vou provar aqui porque não é objetivo do vídeo. Então parece que Jesus não sofreu todos os tipos de sofrimento. Portanto, o seu sofrimento não foi maior sobre a face dessa terra. Porque teve muita gente que perdeu mãe, teve gente que perdeu irmão, teve gente que sofreu fratura e Jesus não sofreu isso. Né? Santo Tomás responde, né? Quanto às espécies de sofrimento, né? Jesus não poderia ter sofrido, mas sim quanto ao gênero, Jesus sofreu todos os tipos de sofrimento, né? Porque quanto ao gênero abrangeu todo o sofrimento possível. Porque se a gente tomar especificamente, né, muitas espécies de sofrimento são contraditórias entre si. Por exemplo, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não poderia morrer de acidente de carro ou acidente de avião, porque não existiria um avião. Então, é uma espécie que Jesus não poderia sofrer, né? É humanamente impossível padecer todas as espécies de sofrimento. E Jesus possuía uma natureza humana por completo, né? Então, Jesus só poderia sofrer todos os tipos de sofrimento quanto ao gênero. Então, por exemplo, Jesus não poderia morrer queimado numa fogueira e afogado, submerso, né, por afogamento ao mesmo tempo, né? Isso seria contraditório. Então, as espécies são contraditórias entre si. Então, quanto à espécie, não faz sentido eu lançar essa objeção. Né? Então, qual foi o tipo de morte de Jesus? A pior possível que existia naquela época, que era a crucificação, certo? Quanto ao gênero, diz Santo Tomás de Aquino aqui, ó, questão 46 da Paixão de Cristo, artigo 5º. Quanto ao gênero, ele sofreu todos os sofrimentos humanos, né? Por exemplo, quanto aos homens, né? Jesus sofreu por todos os tipos de seres humanos possíveis, né? Tanto por homens, né? Quanto por mulheres, né? Então Jesus foi flagelado, foi traído, as criadas que acusaram Pedro, né? Então, tanto homens quanto mulheres, tanto judeus quanto gentios, quanto príncipes, né? Quanto governadores, quanto a população, a gentalha. Sofreu também pelos amigos, né? Pelos seus discípulos, pelos seus conhecidos, né? Judas o traiu, Pedro o negou 3 vezes, né? Seus amigos o abandonaram. Sofreu também quanto à sua reputação, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que
é sem mácula, sem pecado, né? Em tudo ele foi sujeito, né? Tentações, sede, fome, tristeza, angústia, medo, tudo que a natureza humana poderia padecer, e nosso Jesus Cristo padeceu, porém sem pecado. Né? Então a natureza humana dele não conheceu o pecado e nem viu a corrupção. Então, apesar de ter essa índole perfeita na sua natureza humana, né, ele sofreu na sua reputação, blasfêmias, acusações mentirosas, né, até de ter demônios e expulsar demônios por Beelzebul. Então, Jesus foi caluniado e difamado de todas as maneiras, e blasfemado. Na sua honra, na sua glória, né, em irrisões, né, nosso Senhor Jesus Cristo, lá na coroação de espinhos, né, sofreu as maiores humilhações possíveis ali, né, colocaram a coroa de espinhos nele, e humilharam, colocaram um caniço lá, um manto, para simular um rei de palhaçada ali, né? Então, uma humilhação, né? Você é o rei dos judeus? Pois pronto, tá aí o rei dos judeus de vocês, né? Então, Jesus sofreu também isso. Sofreu na sua alma. Nosso Senhor Jesus Cristo possuía uma alma humana. E nessa alma, ele sofreu tristeza, tédio, temor. Então, tudo, angústia, tudo. Sentiu tanta angústia que suou sangue. Tanto temor, pavor da morte, a morte iminente, a morte terribilíssima, que era a crucificação. E antes da crucificação, tinha toda uma preparação com flagelos, que eram terríveis. E Jesus sabia disso e a sua alma se angustiou até a morte. Né? Lá no Horto das Oliveiras, no Getsemane. Sofreu no corpo pelos ferimentos e flagelações. Sofreu nos membros do corpo, sofreu na cabeça, com a coroa de espinhos, nas mãos e nos pés, com a pregação dos cravos, na face, com as bofetadas e cuspe, e em todo o corpo flagelações. Sofreu também nos sentidos do corpo. Então, em todos os 5 sentidos, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Ó. No tato, flagelação, tudo que sofreu no tato é bem patente. No paladar, quando lhe deram ao beber fel e vinagre. No olfato, quando suspenso no patíbulo, na cruz, né? No lugar fétido pelos cadáveres dos suplicados, chamado Calvário. Então, Jesus sofreu também ali com o mau cheiro dos cadáveres apodrecidos ali no Gólgota. No ouvido, ferido pelas vociferações dos que blasfemavam e faziam dele irrisão. E na vista, ao ver sua mãe e o discípulo amado, São João, chorando. Quanto ao gênero, nosso Senhor Jesus Cristo padeceu todos os sofrimentos humanos possíveis. Então, essa objeção não se aplica. Então, São Tomás de Aquino já responde a primeira objeção. E agora vamos para a segunda objeção, que é a mais importante aqui, né? Se a paixão de Cristo foi a maior de todas as dores. O sofrimento de Jesus foi o maior, o mais intenso que já existiu na humanidade? Será? Vamos ver. Mas quanto à intensidade desses sofrimentos? Né? Então, a crucificação, né? Me indicaram um livro, a pessoa defendendo que a morte de Jesus foi a pior que já existiu, porque ele disse, é só ler o livro A Crucificação de Cristo descrita por um cirurgião. Beleza, eu não tinha lido o livro na época, vim ler depois, né, por essa indicação, mas eu disse, cara, é impossível o sofrimento de nosso Jesus Cristo ter sido maior do que o de outras pessoas, porque muitas outras pessoas sofreram o mesmo flagelo da crucificação. Então, como é que eu posso dizer que o sofrimento de nosso Jesus Cristo foi maior? E nesse livro, se vocês o lerem, tem coisas muito interessantes lá. Mas se a gente vê, o autor ele defende
a grandeza do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma natural, explicando por meios naturais, né? Em termos médicos, né? E, cara, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo não poderia ser maior do que a morte de outras pessoas que sofreram o mesmo flagelo da crucificação. Então, em que diferenciava o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo do sofrimento de outros? O sofrimento de outros foram até muito mais intensos, né? Ele vai falar sobre a história da crucificação, várias e várias pessoas morrendo por crucificação, né, durante a história, o progresso dos tipos de crucificação que foram evoluindo durante a história, né? Tinha pessoas que morriam e eram deixadas lá, o cadáver era deixado para ser comido pelas aves, né? Urubus, abutres, comido por vermes, nas moscas, né? Pelos lobos durante a noite. Parece que o sofrimento dessas pessoas foi maior do que o do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por meios naturais é impossível a gente provar, esse livro provar que o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior, né? Beleza, nosso Senhor Jesus Cristo não sofreu apenas na sua crucificação, né? Ele vem sofrendo desde o ventre da sua mãe. Então, se a gente for ler os evangelhos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora e São José saem lá de Nazaré e vão a Belém por conta de um recenseamento e fazem uma viagem longa e preocupação com a gravidez, uma viagem longa, perigosa, né? Tanto pelo mau tempo, pelo desconforto da viagem, quanto o perigo de ser atacado por salteadores, assassinos. Então a gente sabe hoje que o estresse que a mãe passa durante a gravidez, o bebê também sente. Então nosso Senhor Jesus Cristo já sofreu isso desde a gravidez de Nossa Senhora. Desde o ventre da sua mãe, ele já vinha padecendo tudo isso. Mas muito bem, muitos bebês também sofrem desde o ventre da sua mãe por conta de intempéries, por conta de acidentes ou qualquer coisa semelhantes. Então Jesus Cristo não seria o único. Qual é a diferença do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo para outras pessoas que sofreram semelhante situação? Então nosso Senhor Jesus Cristo também sofreu durante o seu nascimento, né? Ali foi colocado numa manjedoura, sofreu por conta da fuga para o Egito, né? Quando ele era bebê ainda, a Sagrada Família fugiu de Herodes, né? Para o Egito. Então já foi forasteiro em terra estrangeira. Então nosso Senhor Jesus Cristo vem sofrendo, né? Sofreu ali nasceu no inverno, que já é um sofrimento, né? O sofrimento do frio, né? do inverno. Então Jesus padeceu isso. A circuncisão, que foi o primeiro derramamento de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Santo Tomás de Aquino disse que bastava uma só gota de sangue para nos salvar, né? Então ali, só na circuncisão já era suficiente para Jesus ter salvado toda a humanidade, né? Mas Jesus queria a perfeição, né? Queria dar o melhor, né? A conveniência maior, ele dá o melhor de si para salvar a humanidade. Então, continuando os sofrimentos de nosso Jesus Cristo, né, a gente viu que ele foi traído pelo seu amigo. A gente já sabe que Judas já era ladrão, né, era o tesoureiro e que cuidava da arrecadação do dinheiro e ele era ladrão. A própria Bíblia diz, né, que ele era um diabo. Então, um amigo de Jesus, um dos 12 bispos escolhido por nosso Jesus Cristo, ali era um pilantra, né, que era o Judas, que o traiu por 30 moedas de prata. Então você imagina a dor da alma de nosso Senhor Jesus Cristo, né, em ser traído por um amigo. Pedro negou Cristo por 3 vezes, né? O príncipe dos apóstolos negou nosso Senhor Jesus Cristo. Então você imagina, o cara que você escolheu para ser o seu líder, o líder da igreja, é o cara que vai negar na hora que a situação aperta. E o sofrimento no Getsemane, né, no Horto das Oliveiras. Então, nosso Senhor Jesus Cristo suou gotas de sangue, né, durante se preparando
para o cálice que ele haveria de beber, né, se preparando para todo o tormento, né, desde a flagelação até a crucificação. Então, nosso Senhor Jesus Cristo sua sangue, né, que é o fenômeno que a gente conhece como hematidrose. Acontece no momento de um estresse muito grande, né, de um estresse, um medo, uma situação de tensão muito intensa, que os vasos sanguíneos das glândulas sudoríparas se rompem e a pessoa sua sangue. Na festa da Páscoa, tinha por costume ser libertado um dos prisioneiros. Então resolveram libertar Barrabás, que era um salteador, né, um revolucionário, aquele que queria trazer o reino literal do Messias, né, era um milenarista. E Jesus foi preterido e Barrabás foi escolhido para ser libertado. Então você imagina a dor, né, de Jesus fez tanto pelo aquele povo e aquele povo escolher um salteador, né, um revolucionário em vez dele que era o Deus encarnado. Então depois vem a dor da flagelação, dor da coroação de espinhos. Então a vergonha de carregar a cruz seminu até o local onde morreria, né, e a crucificação. Mas muitas pessoas também passavam por isso. Porque a pergunta que eu faço para vocês, por que o sofrimento de Jesus era maior? Será que era maior apenas em termos quantitativos, né? A soma, o somatório de todos esses sofrimentos seria maior do que algumas pessoas que sofreram alguns desses sofrimentos e outros não, né? E Jesus sofreu acumuladamente, quantitativamente, um número superior desses sofrimentos. A mim, esse argumento me parecia muito fraco. E realmente é. Tinha que ter algo de qualitativamente superior os sofrimentos de nosso Jesus Cristo, tanto no corpo quanto na alma. Jesus não sofreu apenas no corpo, sofreu na alma também, né? Angústia, medo, temor, o sentimento de ser traído. Tudo isso nosso Jesus Cristo sentiu de forma bastante intensa. Primeiro porque ele não tinha pecado, inocente. Mas muita gente também já passou por isso, sendo inocente e sofreu coisas terríveis, né? Então qual é a diferença? Eu, mergulhado nessa aporia, esse beco sem saída, eu jogava ali o versículo bíblico, né, que de Isaías 53:5, né, que Jesus tomou sobre si todas as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre eles, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, nosso Jesus Cristo, na sua paixão, carregou sobre si todos os pecados da humanidade. Então, isso aí já me salvava temporariamente aí de um amasso dos opositores, né. Bora, Santo Tomás de Aquino. Estão precisando da sua ajuda. Nos ajude aí a resolver esse impasse, né? Eu me lembro que uma pessoa citou esse livro, né, para defender que o sofrimento de Jesus Cristo era o maior. E não faz sentido, cara, não faz sentido. O que faz sentido é a resposta de Santo Tomás de Aquino. Aí eu disse, Santo Tomás de Aquino disse isso, isso e isso. Aí o cabo não gostou muito não, depois começou a jogar indiretas de que esse pessoal aí fica estudando filosofia, estudando Santo Tomás de Aquino, tem que ler o catecismo, menino. Não, mas assim, o catecismo também diz a mesma coisa, o catecismo romano de Trento, ó, também tem a resposta, né? Então é só a gente ler e estudar, né? Santo Tomás de Aquino tem a resposta para muita coisa. Então beleza, será que o sofrimento de Jesus Cristo foi o mais intenso, né? Foi o maior sobre essa terra? Lógico que sim, né? A gente já sabia dessa resposta. Mas o pulo do gato está na resposta de Santo Tomás de Aquino aqui, ó, na questão 46, artigo 6 da terceira parte aqui, né? Volume 4 desta coleção, né? Em que Santo Tomás de Aquino diz que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo era qualitativamente diferente do nosso. E a alma de nosso Senhor Jesus Cristo também. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo era muito mais sensível à dor do que o nosso. O tato dele era sensibilíssimo. E a alma também. Então, se nós sofremos um ferimento, a gente sente uma dor. Pois a dor de nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais intensa. Qualquer minúscula lesão no seu corpo era de uma dor terribilíssima.
São Tomás de Aquino diz o seguinte, página 344 aqui deste livro. Quando tratamos das deficiências assumidas por Cristo, ele sofreu verdadeiramente a dor na sua paixão, tanto sensível, causada pelos tormentos corpóreos, como interior, causada pela apreensão do mal, que se chama tristeza. Então foi dor física e dor na alma também, no corpo e na alma. Ora, ambas essas dores foram máximas em Cristo, entre as dores da vida presente. Sobre esta terra, essas dores de nosso Senhor Jesus Cristo, elas foram máximas. O máximo possível nessa vida presente sobre esta terra aqui foi alcançada somente por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar aqui sobre a crucificação, né, que era a pior morte, etc, etc, etc. O pecado que estava, nosso pecado estava sobre ele, caiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados desse terrível mal, que era a pena do pecado que nós não poderíamos pagar. Então, assim, o sentido do tato, que serve para perceber a dor, era em Cristo extremamente delicado. Então Jesus tinha o sentido do tato extremamente delicado. Por exemplo, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo demorou 3 horas. Mas tinha crucificações que demoravam 3 dias, até 3 dias, né? E crucificações terríveis. Então por que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo foi pior do que as outras, se só durou apenas 3 horas? Porque o seu corpo era sensibilíssimo à dor. Então, ele teve o sofrimento máximo de toda a humanidade. E também a sua alma, nas suas potências interiores, apreendia com grande eficácia todas as causas de tristeza. Tanto o corpo quanto a alma de nosso Senhor Jesus Cristo sofriam qualitativamente muito mais do que a nossa. Era de uma tristeza, de uma angústia, de um medo, de um pavor muito grande que nós não podemos imaginar. A dor de Cristo foi a máxima das dores, diz Santo Tomás de Aquino. Assumiu uma tristeza máxima pela sua quantidade absoluta. Porque a dor de Cristo ultrapassou a dor de qualquer paciente, a dor de qualquer pessoa que padeceu algum sofrimento, né? Beleza, mas o meu objeto disso, vamos parar de ler Santo Tomás de Aquino, você sabe que fica lendo Santo Tomás de Aquino, tem que ler o catecismo, rapaz, você não leu nem o catecismo, quer ler Santo Tomás de Aquino? Eu digo, não, camarada, eu li o catecismo, aqui é minha base de estudo, que eu não leu foi você, né? O que é que diz o catecismo romano? Página 107 e 108. Diz assim, ó: quão grande foi a amargura da paixão de Cristo. Aí ele vai falar aqui sobre as dores cruéis da paixão, etc, né? Sofrimento, gota de sangue, né? Os horrores do tormento. Desse fato, cada um de nós já pode compreender como aquela dor atingia o máximo grau de intensidade. Ora, se refletindo apenas dos males que o ameaçavam. O Senhor Jesus se tomou de tanta angústia, dor na alma, como se vê pelo suor em sangue. Não resta a menor dúvida que Cristo, nosso Senhor, realmente sofreu as maiores dores, tanto no corpo quanto na alma. O que fazia acrescentar ainda, ele vai falar toda a dor da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, seu sangue, etc. Vai falar tudo isso. Mas ele vai dizer, mas tem algo a mais aí que ninguém está percebendo, que ninguém está falando, que a gente tem que atentar, que é de extrema importância. O que fazia acrescer ainda o ardor das penas era a própria compleição do corpo de Jesus Cristo. Ou seja, a compleição do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo era diferente da nossa. Você não pode igualar uma topada que eu levo aqui, né, numa pedra, no meu mindinho aqui, taco aqui numa pedra, sei lá, na calçada. Se Jesus Cristo levasse a mesma topada, ia ser uma dor terrível, meu amigo. Você não imagina.
Por quê? Porque o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo era de extrema sensibilidade. A compleição do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo era diferente da nossa. Como diz aqui o catecismo, vocês que gostam do catecismo, é só São Tomás de Aquino não. O catecismo foi baseado na Bíblia em São Tomás, né? Concílio de Trento. Formado pela virtude do Espírito Santo, página 108, era muito mais perfeito o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Era muito mais perfeito e delicado do que o pode ser jamais o organismo dos outros homens. Repetindo, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ó, formado pela virtude do Espírito Santo, era muito mais perfeito e delicado do que o pode ser jamais o organismo dos outros homens. Tinha, portanto, maior sensibilidade, sofria mais vivamente todas as grandes torturas. Tinha, portanto, maior sensibilidade, sofria mais vivamente todas as grandes torturas. Na alma, quanto à dor íntima da alma, ninguém pode contestar que a que Cristo a sentiu em sumo grau de intensidade. Então é isso aí, meus caros. Essa é a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou a resposta de Santo Tomás de Aquino. Qualquer mínima dor que nosso Senhor Jesus Cristo sentia, tanto no corpo quanto na alma, era de forma muito intensa, né? De máxima intensidade. Não era apenas muito intensa, era a máxima intensidade possível. Então, aquele que mais sofreu sobre a face dessa terra foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não adianta vir com conversinha de não... Cara, esse livro aí, né? Ele tenta explicar que a crucificação realmente foi uma coisa terrível. Cara, mas muitas pessoas também foram crucificadas, né? A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo tinha algo diferente justamente por isso. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Esse é o primeiro episódio do Santo Tomás Responde. Até a próxima, Deus abençoe. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, né? Pelo sinal da Santa Cruz, vai enviar Nosso Senhor todos os nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.